Então, muito obrigado ao CBNA e aos participantes do evento. A ideia hoje é conversar um pouco a respeito de plasma como um ingrediente funcional em nutrição de aves, né? Então, essa apresentação ela está dividida em alguns tópicos, né? Então, eu vou começar com uma introdução, plasma em condições de desafio, em operações comerciais, em pintinhos de diferentes qualidades e algumas conclusões em cima do assunto. Sobre a introdução, então, os principais colaboradores dessa apresentação são os doutores Carl Parson, trabalhos conduzidos pela Beth Santin, o Dr. Everton Crabe, Guilherme Teles, Javier Polo, Pepe Arce, Joy Campbell, Iris Kindling, Ricardo Esquerra, Bob Swick e os colaboradores da Tailândia e o professor Sérgio Vieira da URGS, assim como o professor Steve Lisson. Todos esses autores, de alguma maneira, colaboraram com trabalhos para essa apresentação. Os principais usos do plasma na indústria avícola, eles envolvem obter uma resposta imune eficiente para melhorar o desempenho e a saúde das aves, ajudar o pintinho de pior qualidade para que tenha um melhor desempenho e saúde, reduzir elevadas mortalidades quando elas ocorrem ou prevenir que elas ocorram, reduzir a dependência de antibióticos quando é o caso e quando é necessário, e reduzir os efeitos negativos de práticas de manejo, como vacinações, manejos dos aviários, assim como estresse por calor. Então, o que é o plasma? Ele é um ingrediente proteico obtido a partir do sangue de animais destinados para o consumo humano e processado de forma a manter a funcionalidade de suas proteínas de maneira que o seu efeito vá além da nutrição. O plasma ele é composto por diferentes frações, incluindo 60% de albumina, algo como mais do que 20% de imunoglobulinas, transferrinas, fibrinogênio, imunoglobulinas A, IgM, fatores de crescimento e mais de 2.500 outros componentes. Tá? Então, o plasma ele tem uma especificação, ele tem uma composição, essa é a ficha técnica de um produto comercial disponível no mercado, e como vocês podem ver, existem níveis e especificações para energia, para a composição de proteína, a composição de aminoácidos digestíveis e assim por diante. Ou seja, quando ele é adicionado numa dieta, ele entra em substituição a uma outra fonte proteica. As recomendações para aves, elas vão aproximadamente aí entre 3 e 4 gramas por pintinho na dieta pré-inicial, somente na dieta pré-inicial. É possível estender o uso para outras fases da dieta, mas o mais comum é utilizar em dietas pré-iniciais. Um frango de 42 dias consome aproximadamente 4.800 gramas de alimento total, ou 4,8 quilos de alimento, e essa inclusão de plasma ela é de apenas 3 a 4 gramas. Então, uma fração muito pequena de tudo que um frango de corte consome. Sobre as inclusões, ele é adicionado na dieta com esse objetivo de consumo por ave de 3 gramas. Então, se uma pré-inicial ela é estimada, ela é desenhada para que tenha um consumo de 100 gramas, a inclusão seria de 3% de plasma para a gente obter as 3 gramas, ou 30 quilos por tonelada dessa ração pré-inicial. Se a pré-inicial é para um consumo de 7 dias ou algo como 170 gramas, a recomendação seria 2% ou 20 quilos por tonelada, que vai gerar um consumo por ave da ordem de 3 gramas. Ou se é uma dieta de consumo estimado de 10 dias, com um consumo de 300 gramas, a recomendação seria 1% de plasma nessa ração, em substituição a outra fonte proteica disponível na forma. Com respeito à digestibilidade,
o plasma, ele por si só, ele apresenta uma excepcional digestibilidade, como vocês podem observar esse trabalho do Dr. Carl Parsons, aos 10 dias de idade, ele apresentou uma digestibilidade dos aminoácidos em cerca de 95,5% aos 10 dias de idade e de 96,6% aos 21 dias de idade, enquanto que a soja, farelo de soja, apresenta 83,2% aos 10 dias e 86,7% aos 21 dias de idade. Só que, além disso, quando adicionado na dieta, ele vai melhorar a digestibilidade da dieta como um todo, né? Então, a digestibilidade dos nutrientes da dieta completa aos 7 dias de idade dos frangos alimentados com 2% de plasma, ela melhora de forma significativa com respeito à matéria seca, à matéria orgânica e à proteína bruta, em comparação com dietas controle sem plasma. Então, ele melhora a dieta e a digestibilidade da dieta como um todo, né? Além de ser um ingrediente altamente digestível. Em condições de desafio, né, ele pode alterar a viabilidade de frangos em condições de diferentes desafios. E aqui eu trago um exemplo de um desafio natural, um surto natural de enterite necrótica. E o que foi observado é que os 2 tratamentos que continham plasma utilizado de forma contínua ou de forma descontínua, foi observada uma sobrevivência durante o surto de enterite necrótica natural da ordem de 95%, enquanto que o grupo controle, que não tinha nenhuma fonte proteica de plasma na dieta, teve uma taxa de sobrevivência um pouco superior a 55%. Então, ele é uma ferramenta aí nesse tipo de desafio. O mesmo aconteceu em um trabalho em que foi inoculado pasteurella nas aves, né? Então, foi um trabalho conduzido com perus, com proteínas de plasma na água de bebida dessas aves, nos primeiros 49 dias de idade. As aves foram desafiadas com pasteurella no dia 35 de idade e a mortalidade foi avaliada aos 49 dias, né? E a taxa de sobrevivência foi de 94% para as aves que continham plasma na água de bebida, proteínas plasmáticas na água de bebida, em comparação com 63% de sobrevivência para as aves que não continham plasma na dieta. Em um outro experimento de campo, em frangos de corte desafiados com hepatite por corpúsculo de inclusão, e trabalhando com 2% de plasma por 10 dias, foi observada uma melhora no ganho de peso e na mortalidade. Tá? Foram conduzidos 2 experimentos e a melhora no ganho de peso em relação ao controle foi observada a favor dos animais com plasma. Quando se é citado plasma, a sigla SDP vem do inglês, é spray-dried plasma. Então, plasma produzido por atomização com calor. Então, o grupo com plasma apresentou uma melhora no ganho de peso no experimento 1 e no experimento 2. O mesmo aconteceu com a mortalidade. A mortalidade do experimento 1 foi reduzida de 7% para 4,59%, quando se utilizou plasma em relação ao controle, e de 6% para 3,36% para as aves que continham plasma em relação às aves que não continham plasma na dieta, frente a um desafio de hepatite por corpúsculos de inclusão. Trabalho conduzido nos Estados Unidos. Em condições de estresse térmico, né, também observou-se que as aves alimentadas com plasma na dieta pré-inicial e durante o estresse, a fase de estresse por calor, houve uma melhora no peso da ordem de 8% quando comparado aos animais do grupo controle sem plasma e com estresse por calor. Então, esses são os dados, né? As aves que não foram submetidas ao estresse por calor, aos 42 dias, apresentaram quase 3 kg de peso, enquanto que as aves submetidas ao estresse térmico sem plasma apresentaram 1,715 kg,
gramas, enquanto que as aves com plasma apresentaram uma melhora aí de 135 gramas, ou 1,850 kg em comparação com o controle, sendo 135 gramas ou 8% a mais de peso em relação ao controle. Então, ele conseguiu colaborar com a saúde e o desempenho dessas aves frente a um desafio de estresse térmico, né? Em operações comerciais, esse é um trabalho que foi conduzido com o grupo do professor Sérgio Vieira, em 2 experimentos, e em frangos de corte, dentro de um sistema integrado, como vocês podem observar, as gaiolas do experimento com aves ao redor, né? As cortinas aqui são para manter a mesma condição térmica em todas as gaiolas, e com aves esparramadas por fora num galpão comercial. E foram trabalhados com 7 tratamentos, um grupo controle, um grupo com 4 dias de tratamento com plasma na dieta, outros 2 com plasma durante 7 dias e outros 2 tratamentos com plasma durante 10 dias. Esses são os consumos esperados para cada uma dessas dietas pré-iniciais, considerando esses diferentes dias de consumo, as inclusões de plasma e o consumo esperado. Então, o tratamento 1 era 0 de consumo de plasma, que era o grupo controle, depois 1,5 gramas de plasma, 3, 6, 3 e 6 gramas de plasma por ave. Foram usados 90 boxes com um objetivo de densidade de 32 quilos por metro quadrado. E o primeiro experimento, ele apresentou uma mortalidade indesejada. Esse trabalho ele foi conduzido de forma a não existir nenhum desafio, porém aconteceu um desafio inespecífico, e 83,9% das aves do grupo controle vieram a óbito. E as aves que tinham plasma na dieta, nas diferentes inclusões, tiveram uma diferença significativa, favorável em redução de mortalidade, principalmente as aves que receberam plasma 6 gramas durante 7 dias. Então, essa pode ser uma recomendação interessante para condições de elevado desafio, elevada morbidade e mortalidade. Já com 3 gramas, ele segurou as pontas, e 1,5 grama também foi diferente em relação ao controle, mas não tão efetivo como 6 gramas no caso, né? Porém, não era esse o objetivo do experimento. Foi conduzido um outro experimento já em condições mais normais. E o que foi observado é que mesmo o tratamento controle, ele apresentou um peso aos 42 dias superior ao objetivo padrão da COB, né? Com 1,5 grama, 3 gramas e 6 gramas nos diferentes tratamentos, houve uma melhora já substancial em relação ao grupo controle, sendo que 3 gramas por 7 dias foi diferente de forma significativa em relação ao grupo controle, apresentando um melhor peso aí da ordem de 150 gramas a favor das aves com plasma por 3 gramas em relação às que não receberam plasma. O plasma foi formulado na dieta, obviamente, todos os trabalhos aqui, ele foi utilizado em dietas isonutricionais e em substituição a alguma outra fonte proteica, no caso aqui, farelo de soja, né? A conversão alimentar nesse experimento, ela melhorou para aquele tratamento lá com 7 dias com 3 gramas de plasma, melhorou a conversão em 8 pontos em relação ao grupo controle sem plasma. Então, um dado bastante interessante, um dado bastante significativo e interessante. Também foi observado uma melhora no valor, no score de peito amadeirado, com nível 4, né? No 4º dia, nas aves que receberam o plasma por 4 dias, ou por 7 dias, 3 gramas. Então, eles apresentaram um menor índice de peito amadeirado nível 4 em relação ao controle. Então, outro dado bastante interessante.
Esse trabalho já é um trabalho conduzido por um grande integrador no Brasil. Foram envolvidas 1,1 milhão de aves no experimento, 54 granjas com plasma e 51 controle, dietas comerciais com promotores de crescimento e dietas normais de produção para a região onde a integração está localizada. Foi trabalhado com 1% de plasma por 10 dias, ou aproximadamente 3 gramas por ave, e o trabalho foi conduzido pelo grupo da professora Beth Santin, da Universidade Federal do Paraná, no Brasil. E eles fizeram toda a organização e seleção de dados, e o trabalho, e a compilação e análise estatística, e esse trabalho foi publicado esse ano pela Bruna Bellotti, que é a orientada da professora Beth no Poultry Science, né? Então, os resultados foram: os frangos com plasma atingiram o peso objetivo de sacrifício, em média, um dia menos que as aves do grupo controle, tanto em galpões de pressão negativa como galpões de pressão positiva ou convencionais. Então, um dia a menos para chegar no peso foi o que essas 3 gramas de plasma promoveram nessas aves. Além disso, a conversão alimentar melhorou nos 2 tipos de galpões, da ordem de 5% ou 10 pontos de conversão, ou 4,5% ou 9 pontos de conversão a favor das aves com plasma, tanto em pressão negativa como positiva, tá? Com respeito à mortalidade, também houve uma melhora, uma redução dos índices de mortalidade a 0,8% e 0,5% em ambos os tipos de galpão. Então, um dado bastante significativo e interessante. Dentro do IC Inside, né, foi realizada pelo grupo da professora Beth, e os resultados de alterações patológicas em achados de necrópsia, utilizando a metodologia do EASY. Então, esses foram os scores das diferentes análises conduzidas pelo EASY, e o score total foi melhor e favorável para as aves com plasma em amarelo no gráfico, né? O score total, o índice de coccidiose também foi melhorado nas aves com plasma, e os dados de achados patológicos do sistema locomotor também foram minimizados quando foi utilizado o plasma de forma significativa, né? No caso, foram analisadas 6 aves por granja, de 35 granjas selecionadas aleatoriamente. Esse trabalho está publicado, já está disponível aí no Poultry Science para quem tiver mais interesse no assunto. Em pintinhos de diferentes qualidades, também, esse trabalho é um trabalho conduzido pelo Evandro Fernandes, eu também participei, o Ulisses Toqueton também ajudou nesse trabalho lá atrás, em 2004, e nós observamos que pintinhos do grupo com menos peso e que receberam o plasma, 2 diferentes inclusões de plasma, mas que receberam o plasma, eles apresentaram um ganho compensatório bem interessante, e o plasma apresentou um maior efeito nessas aves com um pior peso inicial, né? Em comparação com as aves que foram alojadas com 44 gramas de média. No caso aqui, as aves de menor peso apresentavam 40 gramas de média de peso inicial. A gente repetiu esse trabalho, e ele foi publicado no ano passado, em pintinhos de 36,6 gramas, 40 gramas e 44 gramas pelo grupo do professor Arce, no México. E a dieta controle, foi utilizada uma dieta controle, uma dieta com 2% de plasma de 0 a 7 dias de idade, uma dieta pré-inicial. E a resposta no peso foi mais importante, mais significativa nas aves de 36 gramas, e também melhorou a uniformidade do lote. E essas foram as observações, os resultados encontrados. Então, uma melhora da ordem de 80 gramas, perdão, nas aves leves, 20 gramas nas aves de 40 gramas de peso inicial,
e uma diferença de 10 gramas nas aves de maior peso de alojamento, né? Então, um dado bastante interessante, aí, o impacto dele mais significativo nas aves de menor peso inicial, né? Também, dentro desse mesmo experimento, foi analisada a morfometria em tempo real do duodeno aos 15 dias de idade. E, quando foi utilizado o plasma, houve um aumento na área de absorção da ordem de 8% na mucosa dessas aves. Então, ele aumentou o número de velocidades, tanto nas aves de 36 gramas como de 44 gramas de peso inicial, então foi significativo o aumento do número de velocidades, e também a área de superfície de absorção também foi aumentada quando foi utilizado o plasma nessas dietas de forma mais significativa nas aves de menor peso. Também foi testado um sistema de jejum nessas aves, porque é comum, depois da eclosão, elas demorarem até chegarem na granja e consumirem a ração. E esse jejum diminuiu o impacto do plasma, né? E com respeito ao número de velocidades. Porém, com relação à área de superfície de absorção, o plasma conseguiu, mesmo com o jejum, aumentar essa área de absorção de nutrientes. Então, um trabalho bastante interessante, também publicado no ano passado. Em termos de conclusões, eu trago uma meta-análise, né, do efeito de dietas com plasma em frangos, né? Essa meta-análise ela está em, nós estamos, são dados preliminares, a gente está indo para os finalmente dessa avaliação, e a gente está contando com a colaboração do Everton, Crabe, da Camila, Marinelli, uma estatística, do Ricardo, do Javier, da Joy, e eu também estou participando nesse trabalho, né? E, basicamente, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o assunto do plasma em frangos de corte. Foram, dentro desse grupo de trabalhos, foram utilizados artigos científicos publicados e resumos do ano 2003 até o ano passado, e envolveu trabalhos realizados nos Estados Unidos, México, Brasil, Austrália, Itália, Tailândia e Japão, né? São um total de 29 trabalhos, 284 réplicas, 96 tratamentos com plasma, 22 sem um desafio mais visível e 7 com um desafio visível, e em diferentes formas de exposição ao plasma, né? Então, foi analisado o delta, ou a diferença favorável ou contra o plasma com respeito ao ganho de peso, ao consumo de alimento, à conversão alimentar, e chama a atenção a melhora na conversão alimentar, quando a gente avalia todos os dados. Também aumenta a viabilidade desses animais quando o plasma é utilizado, na ordem de 3,18%. Né? Aqui também é importante ressaltar que foram analisados os dados de forma total, todos os dados em conjunto, em condição de desafio e sem condição de desafio. Sempre que acontece o desafio, aumenta o efeito do plasma. Então, por exemplo, com respeito a ganho de peso, ele melhorou 2,74% quando são analisados todos os dados em relação às aves sem plasma, e com desafio, a melhora no ganho de peso ela chega a ser superior a 4% quando existe o desafio, né? Então, bastante interessante, um compilado de vários dados. Com relação ao custo do uso do plasma no contexto de aditivos para frango de corte, aqui são um custo estimado em centavos de dólar por ave aos 42 dias, e o custo estimado para diferentes tratamentos de diferentes aditivos, não seja com antibióticos,
enzimas, um combo de enzimas, óleos essenciais, ácidos orgânicos, um combo de óleos essenciais e ácidos orgânicos, probióticos, formaldeídos, prebióticos, e os diferentes custos em centavos por ave. E o que é interessante é que o plasma ele acaba gerando um custo similar ao das outras tecnologias. Porém, ele somente é utilizado na fase pré-inicial, não em todas as fases, a maioria das outras tecnologias ela é utilizada nas outras fases, e não apresenta incompatibilidades, enquanto que outras tecnologias podem apresentar incompatibilidades com relação a outras tecnologias. Tá? Então, concluindo, né, sobre o uso de plasma em pré-iniciais e seu efeito à idade de abate, ele melhora o ganho de peso, levando em consideração os dados da meta-análise, né, em algo como 2,79%, consumo de alimento em 2,61%, a conversão alimentar em quase 4% e a viabilidade em 3,18%. Aproximadamente são necessários 2 a 3 pontos de conversão para pagar pelo investimento, e ele, via de regra, gera um retorno sobre o investimento da ordem de 3 para 1. Né? E o impacto dessa tecnologia ele é maximizado quando existe algum tipo de desafio. Né? Com isso, eu agradeço mais uma vez ao CBNA e à assistência de vocês e fico disponível para perguntas. Muito obrigado.